Olá, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande ter você aqui nessa aula, na qual eu vou pegar na sua mão e juntos nós vamos fazer a resposta à acusação, que é uma das peças mais cobradas no exame de ordem. Se você ainda não me conhece e está chegando aqui agora, não assistiu a nossa aula anterior sobre resposta à acusação, eu sou a Maiara Princiotti, sou professora universitária e em cursos preparatórios, tanto para concurso quanto para o exame de ordem, e estou aqui para ajudar você rumo à sua tão sonhada aprovação no exame da OAB. E se você tem alguma dúvida, se você quiser o material utilizado nessa aula, vou deixar aqui na tela, gente, as minhas redes sociais com vocês. O meu Instagram é o @professora Maiara Princiotti, com 2 T's e I no final, tá escrito aí na tela. Aqui também, gente, vocês encontram o meu QR Code, ou QR Code, como preferirem. Se você apontar a câmera do seu celular para este código, você vai ser direcionado para as minhas redes sociais, inclusive para o meu grupo do WhatsApp, no qual eu posto dicas, materiais utilizados em aula, e você vai estar sempre sendo notificado sobre as nossas aulas postadas aqui no nosso canal do YouTube. Espero vocês lá, para que vocês possam tirar também suas dúvidas, fazer reclamações, elogios, desabafos, crises existenciais. Eu tô aqui à disposição de vocês para tudo isso, tá bom? Vai ser um prazer conversar com vocês lá. Gente, como eu já mencionei no início da aula, aqui é o momento da gente colocar a mão na massa. Esta aula, ela é destinada a gente ler o enunciado, para que a gente verifique como de fato o examinador cobra a resposta à acusação na sua prova. Quais são as palavras-chave que você deve ficar atento? O que você deve escrever na sua peça? Como você deve redigir a sua peça? E eu vou pegar na sua mão e a gente vai fazer desde o endereçamento até o fechamento da sua peça, ou seja, a gente vai fazer ela completa. Como eu mencionei na aula anterior, eu sei que muitos de vocês se sentem muito inseguros nesse momento da preparação para a segunda fase, porque não conseguem muitas vezes colocar a ideia no papel. Como eu já mencionei, eu tenho alunos que são muito bons, que entendem todo o conteúdo de direito material, de direito processual, mas acabam sendo reprovados no exame de ordem. E quando eu vou ler a prova deles para fazer o recurso para eles, para ter uma chance deles passarem, eu percebo que é uma dificuldade muito grande de colocar as ideias no papel. E a minha ideia aqui nessa aula é justamente te ajudar, mostrar para você recursos linguísticos que você pode utilizar no momento da elaboração da sua peça. Lembrando que a resposta à acusação, como eu já falei e torno a repetir, é uma das peças mais cobradas no exame de ordem. Vejam aqui, gente, a estatística, né, que nós fizemos. A gente fez um levantamento aqui das provas, tá? A nossa equipe aqui fez um levantamento e a gente verificou que a resposta à acusação já caiu pelo menos 5 vezes nos últimos exames. Então, você tem que saber fazer uma resposta à acusação. E é nisso que eu vou te ajudar agora. Vamos lá, gente, colocar a mão na massa? Vamos ler o enunciado aqui? Essa aqui, gente, é a última resposta à acusação que caiu no exame de ordem, tá? Tá fresquinha aqui pra gente treinar. Olha só o que ela diz, ó. No dia 31 de dezembro de 2019, e por que eu circulei essa data, gente? Quando o examinador traz datas, a gente tem que sempre ficar atento se não vamos ter ali uma tese de prescrição. Já adianto que nessa peça a gente não vai ter, mas poderia ser uma situação em que o examinador fosse trazer essa tese, então você já acende o alerta e verifica se ele não quer aí que você faça ali a arguição da prescrição, tá bom? Então vamos lá, no dia 31 de dezembro de 2019, o Matheus, né, o nosso cliente, nascido em 10 de fevereiro de 2000, e por que eu circulei também a data de nascimento do Matheus? Muitas vezes, gente, a gente tem que ficar atento com a data de nascimento, porque a depender da idade do agente, o prazo prescricional ele pode ser contado pela metade. Também pode incidir uma atenuante ali relativa à idade, tá? Eu sei que aqui a gente está na resposta à acusação, a gente não fala sobre atenuantes, né? Lembra que eu falei na aula anterior? A gente não fala sobre desometria da pena. Mas se fossem uns memoriais, por exemplo, ou uma apelação, você já deveria ficar atento a essa questão da idade do seu cliente. Então, o Matheus, ele compareceu a uma festa de Ano Novo em Vitória, Espírito Santo, juntamente com seus amigos. Animados com o evento, gente, era Ano Novo.
Os amigos de Mateus ingeriram grande quantidade de bebida alcoólica. Então, os amigos de Mateus encheram a cara. Enquanto Mateus permaneceu bebendo somente água tônica, pois sabia que tinha intolerância ao álcool e que ao ingerir ali qualquer pequena quantidade de bebida alcoólica, já ficaria em situação de embriaguez. Né? Então, você sempre tem alguém que conhece, que tem um amigo que bebe só um pouquinho e já fica trilouco, né? É o caso aqui do Mateus, ele não podia beber nada, que ele já ficava embriagado. Ocorre que, em determinado momento, o Mateus solicitou água tônica ao funcionário do bar, que, contudo, em erro, entregou a Mateus o drink gin tônica, que é feito com uma dose de gin misturada com água tônica. Aliás, é um maravilhoso drink. E o garçom acabou entregando ali por engano para o Mateus. E olha o que o Mateus fez, gente. Com sede, ele deu um grande gole na bebida, vindo a ficar completamente embriagado em razão da intolerância ao álcool. Vejam que aqui ele não se embriagou porque ele quis, tá, gente? Não foi uma embriaguez aqui voluntária. Sentindo-se mal, quando deixava o local dos fatos, Mateus é surpreendido com a presença de Caio, 25 anos, com quem já discutiram em diversas oportunidades em jogos de futebol, né? Vejam que eles tinham aí uma treta. Caio, ao verificar a situação de completa embriaguez de seu rival, foi provocar. Ele começa a rir, momento em que Mateus usa a garrafa de refrigerante de vidro que estava em suas mãos para desferir um golpe na cabeça de Caio. Caio é imediatamente encaminhado para o hospital e, após atendimento médico, comparece à delegacia, narra o ocorrido e informa que teve de levar 15 pontos na cabeça, razão pela qual ficaria incapacitado de trabalhar por 45 dias. Em razão da dor que sentia na cabeça, deixou de comparecer naquele momento para a realização do exame de corpo de delito, e aqui a gente já sente um outro alerta, gente. Lembra que o exame de corpo de delito ele é indispensável nas infrações penais que deixam vestígio. E vocês vão ver aqui, mais para frente, que o Mateus ele foi denunciado pelo crime de lesão corporal, que é um crime que deixa vestígio e é necessária a realização do exame de corpo de delito. E aqui, ó, pelo que a gente está vendo aqui da narrativa, esse exame não foi realizado. Então, a gente tem aqui uma nulidade, né? Já vamos acender o alerta aqui. Então, ele não compareceu para a realização do exame de corpo de delito, informando ainda que não teve acesso ao boletim de atendimento médico no hospital, não sabendo se ele foi efetivamente realizado. Então, gente, não tem nada, né? Não tem exame de corpo de delito, não tem boletim de atendimento médico. A gente está vislumbrando aqui também uma falta de justa causa, né? Foi concluído o procedimento, o inquérito foi encaminhado ao MP, né? A gente sabe que depois que o inquérito policial ele é relatado, ele é concluído, ele é encaminhado ao Ministério Público, que vai analisar ali se vai oferecer ou não a denúncia. E aqui, o MP, com base nas declarações de Caio, que é a vítima, ofereceu denúncia em face de Mateus perante onde? Perante a 2ª Vara Criminal de Vitória e Espírito Santo. Aqui também a gente tem que grifar. E por quê, gente? Se você assistiu a minha aula anterior, você já sabe que no seu endereçamento, você vai dirigir endereçamento. Aí coloquei endereçamento, mas vocês entenderam que é endereçamento, né? Então, no seu endereçamento, você vai dirigir a sua resposta à acusação para esse juiz aqui, ó, da 2ª Vara Criminal de Vitória e Espírito Santo. Então, já grifa aí que você vai precisar dessa informação para fazer a sua peça, para começar ali a fazer a sua peça. Imputando-lhe o quê, gente? Imputando-lhe a prática do crime do artigo 129, inciso 1º do Código Penal. Informou o parquê, quem é o parquê? É o Ministério Público, que deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo em razão da significativa pena máxima prevista para o delito, 5 anos de reclusão, bem como diante da folha de antecedentes criminais, que registrava apenas uma condenação anterior de Mateus, com trânsito em julgado no ano de 2018, pela prática da infração prevista no artigo 42 do Decreto-Lei número 3688 de 41, que é, gente, a Lei de Contravenções Penais. Lei de Contravenções Penais, tá? É esse decreto. Vejam que aqui, o que ele está querendo dizer pra gente? Que o Ministério Público ele não ofereceu a proposta de suspensão condicional do processo. Lembram, gente? Essa suspensão condicional do processo não confundam com a suspensão condicional da pena. Na nossa aula anterior, a gente falou sobre ela, eu até pedi para você grifar, né? O artigo
89 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. E por que eu pedi para você grifar? Porque esse artigo é muito cobrado, é muito importante. E a gente pode ter aqui até uma tese preliminar, né? Porque se a gente analisar esse artigo, a gente vai verificar que o Ministério Público, ele errou a não conceder o benefício da suspensão condicional do processo. E por que ele errou? Primeiro porque, lendo o artigo 89, vocês vão ver que a análise ela não é feita com base na pena máxima aplicada ao delito, mas com base na pena mínima. E a pena mínima do crime imputado, gente, permite a aplicação do benefício do sursi processual, né? Também chamada de suspensão condicional do processo. Então, aqui a gente já viu um errinho. Outra questão aqui que o parque errou, ó. Ele falou que havia uma condenação anterior pela prática de contravenção penal e por isso negou o benefício. Mas se você ler esse artigo que você já grifou aí no seu código, você vai verificar que, na verdade, ele impede, né, a concessão do benefício pela prática anterior de crime, né? Condenação anterior por crime, não por contravenção penal, tá? Então, temos mais um erro aí. E, como documentação ali, o Ministério Público apresentou apenas imagens da câmera de segurança do local da festa e a folha de antecedentes criminais. Então, mais uma vez, a gente verifica aí que houve falta de justa causa no oferecimento dessa denúncia. Após o recebimento da denúncia, lembra da nossa linha processual que a gente fez na nossa aula passada? Ela está seguindo aqui, né? Então, a gente teve primeiro a conclusão do inquérito policial, a denúncia foi oferecida, agora o examinador já está falando que a denúncia foi recebida e em seguida fala, ó, que Matheus foi pessoalmente citado e intimado para a adoção das medidas cabíveis no dia 16 de novembro de 2022, quarta-feira, data em que os mandados foram juntados aos autos, vindo a procurar o seu advogado. Gente, aqui só um parênteses, né? Percebam que no enunciado, o último ato processual antes dele procurar o advogado dele aqui, foi o quê? Foi a citação. E o que a gente falou na aula anterior? Que depois da citação, só pode ser resposta à acusação. Lembra do mantra? Depois da citação, resposta à acusação. E com isso, com essa informação aqui, gente, você já consegue identificar sua peça e não zerar, tá? Esse é um passo muito importante, a identificação da peça, e você já aprendeu na aula anterior como você identifica, e nessa aula a gente está só confirmando aqui, validando tudo que nós aprendemos naquela aula, importantíssima. Se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que você assista, tá? Então, vejam que ele foi aqui pessoalmente citado, né? Procurou ali o seu advogado. Outra informação relevante que a gente tem que extrair aqui é a data, tá? Guardem essa data aqui, que ele foi citado e intimado, porque como a gente aprendeu na aula anterior, gente, para a contagem do prazo processual, a nossa contagem, a gente começa a partir daqui, ó, da data da efetiva citação. Você, civilista, deve estar falando assim, mas, aqui no problema não fala da data da juntada do mandado aos autos? Sim, mas isso é só para te confundir. Graças a Deus aqui coincidiu, né? A data da citação com a efetivação da juntada do mandado aos autos. Mas poderia ser que fossem datas diversas, né? Você foi citado num dia, o mandado foi juntado só no mês seguinte. E aí, você teria que esperar a juntada para começar a contar seu prazo? Não, né? Como a gente viu na nossa aula anterior, não, é da efetiva citação. Aqui no dia 16 de novembro já começa a contar a partir daí seu prazo, tá? Então, o que você fez? Você foi citado, você procurou seu advogado ali, né? E o que você falou para o patrono, para o seu advogado, você aí futuramente, quando seus clientes te procurarem? Seu cliente vai falar o seguinte, ó, que na data dos fatos, você realizou um exame de alcoolemia e atendimento médico que constatou que ele se encontrava completamente embriagado em razão da ingestão de bebida alcoólica e também comprovou a sua intolerância, bem como que era inteiramente incapaz de determinar-se sobre o caráter ilícito do fato. Então, gente, lembra daquele nosso esqueminha, quando a gente falou na aula passada sobre as nossas teses de mérito? Lembra que uma das questões que a gente pode atacar é a culpabilidade? E lá eu menciono a embriaguez, né? A gente fala sobre a embriaguez. Então, aqui, ó, já tem que acender um alerta para vocês. Vocês têm que lembrar daquele esqueminha
Aí vai falar embriaguez, aqui também tem embriaguez, então a tese só pode ser uma excludente da culpabilidade, tá? O que mais que o seu cliente forneceu para você? Forneceu ainda o nome do funcionário do bar que teria lhe atendido, quem é o Carlos, e dos seus amigos que estavam lá, José e Antônio, os quais teriam presenciado os fatos. E aqui você também tem que tomar cuidado, porque o Carlos, o José e o Antônio, eles são o quê, gente? Testemunhas. Testemunha não é quem presencia o fato, ela não vai falar a respeito do fato. Então, atenção aqui que você vai ter que mencionar essas 3 pessoas no seu rol de testemunha. Fique tranquilo que eu vou te ensinar no decorrer dessa aula como você vai fazer isso, ok? Além disso, o que mais seu cliente te informou? Confirmou, todavia, que desferiu o golpe de garrafa na cabeça de Caio. Falou, realmente, eu desferi um golpe de garrafa na cabeça dele, e ele deixou o local ali sangrando, né? O Caio deixou o local ali sangrando. Considerando a situação narrada, apresente na qualidade de advogado de Mateus a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargo de declaração, né, gente? Não seria muito fácil, nada é fácil. Expondo todas as teses jurídicas de direito material e direito processual pertinentes. Olha aqui uma questão que a gente falou na aula anterior. Olha o que o examinador pediu aqui para vocês no último exame de ordem. Ele falou que a peça deverá ser datada no último dia do prazo, considerando que de segunda a sexta-feira são dias úteis em todo o país. E agora? Pediu para datar no último dia do prazo. Como que eu faço? Calma, que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Já falamos na aula anterior, né, gente, como fazer a contagem do prazo processual, e aqui a gente vai ver na prática, mesclando lá com o que eu te ensinei na aula passada. Bom, antes da gente começar a redigir a nossa peça, o que eu sugiro para você? Faça um roteiro, tá? Um roteiro com as perguntinhas que eu trouxe aqui para você. Por que você vai fazer esse roteiro? Para a gente avaliar aqui questões importantes e não errar a nossa peça, não errar a identificação, não errar as teses, não errar para quem que a gente está advogando, que isso pode acontecer, gente. Lembrando que agora, né, tá todo mundo mais tranquilo, mais relaxado, mas no momento de elaborar a prova, vocês estarão inseguros, vocês estarão com medo, vocês estarão nervosos, né, dando palpitação, você vai ter só aquele tempo para fazer aquilo, né, você não vai ter o dia inteiro como você tem agora para treinar, para praticar bastante, recomendo que você pratique muito. Então lá não, você vai ter aquele tempo específico e você vai estar com várias questões na sua cabeça e vai estar nervoso, então pode ser que você erre aqui detalhes importantes, mas fazendo o roteiro, a chance de você errar diminui muito, tá? Praticamente zero. Que perguntinhas você vai fazer? Quem me contratou? Né? E aí você vai ver quem vai ser seu cliente aqui. Quem te procurou? Foi o Matheus, tá? Cuidado, você não tá advogando pro Caio, que tomou lá um monte de ponto na cabeça. Que aí a questão aqui seria diferente. Você tá advogando para o Matheus, tá? Que foi denunciado. Qual que é o crime e a pena? A gente viu que ele foi denunciado aqui pelo crime de lesão corporal, né, do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, e a pena, gente, é de reclusão de 1 a 5 anos. Por que é importante eu colocar aqui o crime e a pena? Para eu responder as perguntas subsequentes, tá? Sabendo o crime, eu já consigo saber qual que é a ação penal. Eu vou lá no código e verifico qual que é a ação penal. Se o código não estiver falando nada, eu sei que é pública incondicionada. Se estiver mencionando, eu sei que é pública condicionada à representação ou que é uma ação penal privada, tá? Aqui no caso, gente, no 129, parágrafo 1º, não há menção sobre a espécie da ação penal, logo, ela é ação penal pública incondicionada, tá? Qual que é o rito? Eu também descubro o rito pela análise da pena. Como assim, pro? Olha o que fala o artigo 394 do CPP. Ele traz pra gente, ó, dispõe, né, sobre o procedimento, fala que ele será comum ou especial, e ele fala que aqui, a depender da quantidade de pena, eu vou estar diante do rito ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então, sempre que você tiver dúvida, consulte o 394 do CPP, mas aqui vai uma dica para você. Para você descobrir aqui o rito, você também pode separar sílabas. É isso mesmo. Separando sílabas, você vai conseguir chegar ali no rito, tá? Por que isso? O rito ordinário, se você observar a palavra ordinária, ela tem quantas sílabas? 1, 2, 3, 4, certo? E esse é o rito
para aqueles crimes, né, cuja sanção máxima não é a mínima, tá? É a máxima. Então, aqui, ó, no nosso exemplo, eu vou considerar aqui 5 anos, tá? Então, cuja sanção máxima, ela é igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, você lembra ali do número 4. Então, tem que ser igual a 4 ou superior a 4. E aqui eu já descubro o rito do crime que a gente tá em comento aqui nessa peça, e eu sei que é o ordinário, tá? E voltando aqui nas nossas dicas sobre o rito, tá? O sumário, gente, vejam que sumário tem 3 sílabas, certo? E o rito sumário, ele é aplicado aqui aos crimes cuja pena máxima, elas sejam aqui, ó, ela tem que ser inferior a 4 anos. Se é inferior a 4, é aqui 3 anos, né, gente? O máximo são 3 anos aqui, tá? E o sumaríssimo? O sumaríssimo, gente, são para as infrações de menor potencial ofensivo. É muito importante que você saiba o conceito de infrações de menor potencial ofensivo, tá? Que são quais? As contravenções penais e os crimes. Eu escrevi penas, mas são penais. E os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, tá? Crime de até 2 anos. Quando a gente fala aqui de infrações penais de menor potencial ofensivo, a gente lembra da lei dos juizados especiais criminais, né? Do GCRIM. GCRIM tem o quê? São 2 sílabas. Então, aqui a gente também separa a sílaba para descobrir. Se são 2 sílabas, a gente já logo lembra da palavra contravenções penais, que são 2 palavras, e aqui de 2 anos, que é o máximo da pena para que um crime se encaixe no procedimento sumaríssimo, pena máxima, lembrando, pena máxima, tá? Bom, agora que a gente já descobriu o rito, já fizemos essa recordação aqui para você, o que mais que a gente tem que perguntar? Se cabe a NPP. Cabe a NPP? O que é NPP? É o Acordo de Não Persecução Penal, que está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. É um instituto muito importante. Olha aqui, vou colocar para vocês na tela os requisitos do ANPP para você verificar se cabe ou não. Vejam que aqui eu tenho que analisar se existe um procedimento investigatório. No nosso caso, existiu, né? Houve um inquérito policial. Não ser caso de arquivamento, o MP entendeu que não era caso de arquivamento, né? E ofereceu a denúncia. Tem que haver aqui uma confissão formal e circunstanciada do investigado. O nosso cliente aqui, ele de fato, ele falou até para o advogado, né? Que ele deu lá a garrafada na cabeça ali do Caio. E a infração penal, ela tem que ser cometida sem violência. E aqui a gente esbarra num dos requisitos, né? Se eu dei uma garrafada na cabeça da pessoa, evidentemente houve violência, então não vai ser possível o cabimento do ANPP. Outro detalhe importante aqui, além de não poder ser um crime praticado com violência ou grave ameaça, a pena aqui mínima, não é a máxima agora, tá, gente? É a pena mínima. Ela tem que ser inferior a 4 anos e tem que ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime à concessão do ANPP. Atentem-se também, gente, para as hipóteses de não cabimento do ANPP, que eu estou deixando aqui na tela e no material para você, tá bom? Para quando você estiver fazendo essa análise. Vamos voltar aqui para o nosso roteiro, a gente já viu que não cabe o ANPP aqui no caso. E a suspensão condicional do processo vai caber? Como eu falei para vocês, ela está lá no artigo 89 da Lei 9.099, que diz o seguinte, ó. Nos crimes em que a pena mínima, não a máxima, como considerou o MP, combinada for igual ou inferior a 1 ano, e é o caso do crime que ele foi denunciado, né, que a pena mínima aqui é de 1 ano, então até aí ok, o requisito aqui está preenchido. Abrangidas ou não por essa lei, o que essa frase aqui quer dizer? Apesar desse instituto do sursi processual estar presente na Lei 9.099, que é a lei dos crimes de menor potencial ofensivo, não só os crimes de menor potencial ofensivo vão poder não só esses crimes poderá ser concedido benefício, tá? Então, significa o quê? Que mesmo que o crime, né, ou a infração aqui, mesmo que a infração penal não seja de menor potencial ofensivo, esse detalhe é muito importante, de menor potencial ofensivo,
poderá haver a aplicação do sursi processual, que é a suspensão condicional do processo, tá? Esse é um detalhe muito importante, eu provo para você. Olha só, quando a gente analisa aqui a pena da lesão corporal, a gente vê que ela é de 1 a 5 anos, né? Essa aqui do parágrafo 1º, 1 a 5 anos. Vejam que a pena máxima aqui, pela pena máxima, eu posso dizer que esse é um crime de menor potencial ofensivo? Não, né? Por quê? Porque a pena máxima, ela teria que ser aqui até 2 anos, né? E passa até 5 anos a pena máxima. Mas se eu analiso a pena mínima aqui, eu verifico que cabe o sursi processual, tá? Então, mesmo não sendo um crime de menor potencial ofensivo, aqui é possível a aplicação da suspensão condicional do processo, tá? Então, cabe suspensão condicional do processo? Sim, né? A gente viu que analisando o crime não tem nenhum impedimento, tá? Qual momento processual que eu estou? E essa é uma pergunta muito importante para eu saber identificar a minha peça, né? Para que eu saiba identificar a minha peça, eu preciso ter em mente a linha processual. Lembra que a gente fez a nossa linha processual na aula passada? Ela é muito importante para eu saber identificar. Então, pelo enunciado, eu verifiquei que foi oferecida a denúncia, essa denúncia foi recebida, o réu foi citado e o próximo passo aí é o que você tem que fazer na sua prova, tá? Sabendo que o réu foi citado, eu lembro do mantra, depois da citação, resposta à acusação, tá? Outra pergunta que eu tenho que fazer, quem é competente, né? Qual que é o juiz competente? O enunciado trouxe isso pra gente, porque ele falou que quem recebeu a denúncia foi o juiz da 2ª Vara Criminal de Vitória, Espírito Santo, isso vai ser importante para o nosso endereçamento, tá? Por isso que eu tenho que saber. Quais são as teses aqui? Qual que é o recheio? Onde eu mais vou pontuar? Eu tenho teses preliminares aqui, né? Eu tenho pelo menos aí uma ausência de justa causa, porque o MP ofereceu ali a denúncia só com base nas declarações de Caio, nas imagens da câmera de segurança e juntou a folha de antecedentes dele. Eu não tenho ali o imprescindível exame de corpo de delito para essa infração que deixa vestígio. Também pode haver ali uma nulidade, né, diante da ausência ali do laudo pericial do exame de corpo de delito. Outra preliminar, cabimento da suspensão condicional do processo. A gente viu que era cabível, que o MP se equivocou a não conceder o benefício, não oferecer a proposta. E, no mérito, eu tenho ali uma excludente da culpabilidade, né, decorrente daquela embriaguez do nosso cliente, do Matheus, que a gente viu que não foi voluntário. E foi proveniente ali de caso fortuito, força maior e razão do equívoco do garçom. Quais são os pedidos que eu vou fazer? Eu vou pedir nulidade e rejeição da denúncia no tocante às minhas preliminares. Vou pedir o oferecimento da proposta da suspensão condicional do processo e o meu pedido principal vai ser a absolvição sumária com base na excludente da culpabilidade. E qual que é o verbo? O verbo aqui, gente, não é interpor, não é impetrar, como a gente viu na aula passada, o verbo da resposta à acusação é apresentar. Isso aqui é muito importante para o nosso preâmbulo, tá? Quando a gente for fazer o nosso preâmbulo. Bom, então vamos lá. Feitas nosso roteirinho, né? Vocês viram que com base no roteiro a gente já conseguiu informações riquíssimas para a gente elaborar a nossa peça, para não ter erro, para não ter confusão. Vamos lá, toma uma água, que é nesse momento que a gente elabora junto a peça. É como se você estivesse lá no dia do exame, fazendo aqui comigo essa peça, tá? Vamos ver agora como que eu faço um endereçamento, um preâmbulo e quanto eu pontuo em cada uma dessas peças, tá? É importante vocês saberem o valor que cada conhecimento que vocês adquirem aqui tem, porque cada pontinho aqui vai chegando mais próximo da sua aprovação. Então, nossa, aprendi a fazer um endereçamento, já tenho 0,10. Olha só que maravilha. Então, vamos lá, começar aqui a redigir a nossa peça. Começamos pelo endereçamento. Lembra, na aula passada eu dei a estrutura da peça e a gente começa pelo endereçamento. Para quem que eu vou endereçar? Por excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Vitória, Espírito Santo. Percebam aqui que eu não inventei a comarca, tá, gente? Esse dado, ele veio no enunciado. 2ª Vara Criminal da comarca de Vitória, Espírito Santo, estava constando no meu enunciado. Pro, mas e se não constar? O que eu faço? Eu posso inventar?
Já aprendemos isso na aula passada. Não posso. Se não tivesse constando, eu ia colocar assim, ó, dá 3 pontinhos, vara criminal da comarca de 3 pontinhos, tá? Se você inventa, quero pôr a cidade que eu nasci, quero pôr um lugar que eu gosto muito de viajar, você vai identificar a sua peça, tá? E aí você vai ter que voltar no próximo exame. Então, não invente dados. Você só coloca na sua peça dados que o examinador trouxer para você, tá? Então, aqui, gente, só da gente fazer esse endereçamento aqui bonito que vocês estão vendo, nós já temos 0,10 pontos e começamos aqui a nossa jornada rumo à aprovação. Depois que eu fiz o endereçamento, eu vou pular linhas. Professora, isso aqui pontuou? Tá no gabarito? Não, não está no gabarito. Mas por que eu recomendo que você pule linhas? O examinador, ele, além da sua peça, ele já vai estar corrigindo várias outras, tá? A pessoa que vai fazer ali a correção já corrigiu muitas peças. Tá cansado. Se ele pega uma peça ali, se sua peça tá tudo junto, tudo misturado, não tem ali uma separação, tá difícil de ler, ele não vai corrigir com aquele mesmo carinho, com aquela mesma atenção que ele corrigiria de uma pessoa que organizou as ideias ali no papel. Então, eu recomendo muito que você pule linhas depois do endereçamento, tá? Quantas linhas? 3 ou 4 no máximo, a depender ali do tamanho da sua letra, tá? Vai pular ali 3 ou 4 linhas, vai escrever processo número. Posso colocar aqui o número do processo? Não, não pode, porque a gente não tem essa informação no enunciado, tá? Então, você vai colocar processo número, já vai estar mais que suficiente, não invente de colocar o número, tá? Depois eu vou pular linhas de novo. 3 ou 4 de novo, tá? A depender do tamanho da sua letra, só para uma questão aqui de organização. Vamos agora fazer o nosso preâmbulo e garantir mais alguns pontinhos, gente. Como que eu começo esse preâmbulo? Eu vou colocar o nome do meu cliente, Matheus. Vou pôr sobrenome? Não, porque eu não sei o sobrenome dele, tá? Matheus. Já qualificado nos autos. Eu preciso qualificar o Matheus? Não preciso qualificar o Matheus, porque o Ministério Público já fez isso para você no momento em que ofereceu a denúncia, tá? Um dos requisitos da denúncia é a qualificação do acusado e isso já foi feito. Então, o juiz já sabe, todo mundo já sabe qual a qualificação dele, não tem necessidade nenhuma de você colocar na sua resposta à acusação, e isso a gente também falou já na nossa aula anterior. Então, já qualificados nos autos, por ser o procurador infraassinado, que é o advogado, com procuração anexa, Matheus assinou uma procuração, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Olha o verbo aqui que a gente colocou no nosso roteiro. Apresentar resposta à acusação. E aqui, gente, você já deu um grande passo. Você já identificou corretamente a sua peça. Ela não será anulada, ok? Vamos garantir mais ponto aqui. Com base nos artigos 396 e 396A, ambos do Código de Processo Penal, e só de mencionar esses dois artigos aqui, ó, eu já ganhei 0/0,10 pontinhos. No gabarito aqui que você colocou, eu tô vendo que o fundamento legal é o artigo 396 ou o 396A, ambos do CPP. Então, isso significa que se eu colocasse só o 396, ou se eu colocasse só o 396A, eu também ia ganhar meu 0,10. Isso é verdade, você também iria ganhar o seu 0,10. Mas, como eu expliquei na nossa aula anterior, o que eu recomendo para você? Coloque os dois artigos, tá? Porque pode ser que o examinador considere só esse daqui, tá? E aí, se você colocou só o 396A, você já perdeu preciosos 0,10 pontinhos, tá? Então, a minha recomendação é coloque os dois, tá? Para você evitar perder ponto. O que abunda no exame da OAB não prejudica. O que você coloca mais não tira seu ponto, mas o que você coloca menos tira. E cada ponto aqui importa. É muito precioso para a gente, ok? Bom, então só aqui já ganhamos no total, né? Só de saber fazer o endereçamento e o preâmbulo, já ganhamos 0,20 pontinhos. Vamos para dos fatos agora. A gente já viu o endereçamento, já vimos o preâmbulo e vimos que nesses dois pontos a gente pontua aqui no exame de ordem. Agora, gente, nos fatos a gente não costuma pontuar, tá? Não é porque você fez esse resuminho aqui que você vai ganhar ponto. Eu coloquei aqui a pontuação embaixo, só porque no final a gente menciona
o prazo processual, e aí eu já tô falando já para quem vai corrigir a minha prova, que eu sei que o prazo é de 10 dias na forma do 396 do CPP. E aí o momento em que eu posso colocar essa informação para eu garantir alguns pontos, pode ser aqui no dos fatos, tá bom? Bom, o que eu vou escrever? Eu vou fazer aqui um breve resumo do que aconteceu. Não vou copiar o enunciado. Vocês viram que o enunciado é enorme, né? Se você copiar o enunciado, você vai perder espaço precioso aí para sua prova. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu começo resumindo, falando pelo crime. Por qual crime meu cliente foi denunciado, tá? Em seguida, eu faço um resuminho dos fatos. Depois, eu já começo entrando ali, chamando atenção para um ponto importante nas minhas teses e coloco o momento processual em que eu estou, tá? Como que eu fiz isso? Ó, Matheus foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal. Consta que, na data dos fatos, o acusado ficou completamente embriagado em razão de sua intolerância ao álcool, após beber o drink gin tônica entregue por engano pelo funcionário do bar, ocasião em que desferiu um golpe na cabeça de Caio, seu rival. Então, coloquei aqui o crime e um resuminho dos fatos. Em decorrência dessa agressão, Caio alega ter ficado incapacitado para o trabalho por 45 dias, mas não realizou o exame de corpo de delito, tampouco foi juntado o boletim de atendimento médico. E aqui eu já chamo a atenção para uma das minhas teses que eu vou alegar na minha peça. Em seguida, eu coloco o momento processual. Ó. A denúncia foi recebida e o réu foi pessoalmente citado e intimado para a adoção das medidas cabíveis. Então, se a gente for sistematizar aqui o dos fatos, eu sei que pode ser que você que está me assistindo nunca fez uma peça na vida, não fez estágio, tem muita dificuldade em sintetizar as ideias, isso não é uma tarefa fácil, mas aqui, com esse recurso, com esse artifício que eu vou passar para você, a partir de agora vai ficar muito fácil para você e você vai fazer um dos fatos, assim, bem sucinto. Embora eu sei que você não deva ter muita atenção aqui nesse ponto, porque ele não pontua, como eu falei na aula anterior, é importante você fazer o dos fatos, porque quando você está escrevendo o que aconteceu, você está prestando melhor atenção no que consta no enunciado, tá? Então, essas informações aqui já vão te ajudar a ir colocando na sua cabeça as ideias, as suas teses que você vai ter que pôr na peça, tá? Olha aqui. Então, vamos sistematizar assim. Você começa falando sobre o crime, tá? Qual que é o crime que foi denunciado, ok? Depois, você faz um resuminho dos fatos. Viu aqui, gente, que tem no máximo 3 linhas, né? Um resumo dos fatos, só o que foi o principal aqui. Depois, o que eu coloquei? Eu já chamei atenção para minha tese aqui, ó. Chamei atenção aqui para um ponto. Chamei atenção para a tese. Então, quando você identificar a sua peça, o trecho que fala sobre a identificação da sua peça, você já coloca aqui em breves linhas. E fala sobre o momento processual que eu estou. Tá? Momento processual, pronto, já fez o seu dos fatos. Embaixo aqui eu mostro para o examinador que eu sei qual que é o prazo da resposta à acusação e vejam aqui, ó, que isso é objeto de 0,10 pontinhos aqui para eu já garantir, tá? E agora vamos para o recheio da nossa peça, para o que mais pontua. Eu vou escrever agora do direito. Tá? E nós vimos aqui que nós temos teses preliminares, e é por elas que eu começo, tá, gente? Preliminar vem primeiro, né? Sempre que você falar preliminar, lembra da palavra primeiro, que você deve colocar primeiro antes das teses de mérito. Então, do direito das preliminares. E aqui, gente, eu poderia tanto alegar uma preliminar de rejeição da denúncia, que eu iria ganhar 0,40, né, se eu alegasse tudo, quanto uma preliminar aqui de nulidade, eu também iria ganhar o ponto. Eu vou começar, vocês viram que tanto alegando uma quanto outra eu iria pontuar, mas aqui por uma questão didática, eu vou mostrar para vocês como vocês deveriam colocar, tanto colocando uma quanto a outra, tanto a rejeição da peça acusatória quanto a nulidade. Pro, e se no momento que eu estiver fazendo a prova, eu verificar que eu posso alegar a rejeição da peça acusatória e também que eu posso alegar a nulidade? Uma ou outra, qual delas eu alego? Você vai alegar as duas, tá? Mais uma vez, eu torno a repetir, o que a bunda não prejudica. Poderia ser que o examinador, ele só reconhecesse aqui a rejeição da denúncia. E se você fez só um pedido de nulidade, você já perderia preciosos 0,40 pontos, tá? Então, tudo que interessa ali a sua defesa, você vai alegar. Tudo que você lembrar, você vai colocar na sua peça, combinado? Vamos fazer esse combinado? Você aí promete pra mim? Então, tá bom.
Como seria a preliminar de rejeição da denúncia? Como eu ia redigir essa parte aqui da minha resposta à acusação? Vou colocar um título para ficar bem claro, o examinador bateu o olho, né? Quem vai ali corrigir minha prova bate o olho e já sabe que eu já sei do que eu tô alegando aqui. Colocaria ali, da rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Já falo de cara, preliminarmente, a denúncia deve ser rejeitada por ausência de justa causa, nos termos do 395, inciso 3º do Código de Processo Penal. E vejam que aqui, ó, só de falar sobre a rejeição da denúncia, nos termos do 395, inciso 3º, eu já garanto aqui pontinhos, tá? E aí, gente, eu vou falar por que eu acho que falta justa causa, tá? Eu vou agora esmiuçar o meu argumento. Eu vou falar o seguinte, ó. De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração penal deixar vestígios, como é o caso do crime de lesão corporal, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, o qual não foi realizado no caso em tela, tampouco juntada qualquer prova pericial ou boletim médico. Qual que é o artifício que eu usei aqui? Qual que é o segredo aqui para eu lançar e esclarecer sobre essa minha tese? Vejam que eu citei o artigo, isso é muito importante, tá? Eu usei palavras do artigo 158 do Código de Processo Penal, que fala que quando a infração penal deixa vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto. Eu usei essas palavras e mesclei com dados do enunciado. Olha aqui, quando a infração penal deixa vestígios, tá? No 158. Mesclei com o enunciado, como é o caso do crime de lesão corporal. Será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, está no 158, o qual não foi realizado no caso em tela, mesclando aqui, fazendo um paralelo com o que aconteceu no nosso enunciado, tá? Também fala aqui que tampouco foi juntada qualquer prova pericial ou boletim médico, já entrando ali na minha tese de ausência de justa causa. Aí é o que eu falo, ó, o Ministério Público denunciou o réu por crime que deixa vestígios apenas com base nas declarações do ofendido e nas imagens das câmeras de segurança, estando, portanto, ausente a justa causa necessária para o oferecimento da ação penal, razão pela qual a denúncia deve ser rejeitada. Então vejam que eu apontei o erro, né? Isso também é um recurso que vocês podem utilizar. Apontem o que está errado. Como a lei determine, como foi feito. Apontei o erro com base nas informações enunciadas e coloquei qual a consequência disso. Qual a consequência disso? É a ausência de justa causa, tá? É a rejeição da denúncia. Essa ausência de justa causa tem como consequência a rejeição da denúncia. Então, é importante você sempre usar aqui, ó, esse conectivo aqui, portanto, razão pela qual, tá? Ou, eu não gosto do portanto, vou pôr logo, né? Ausente, pode pôr logo, tá? Alguma outra palavra que substitua o portanto aí, tá bom? Razão pela qual por isso a denúncia deve ser rejeitada, tá? E isso são só exemplos de como você pode conectar uma ideia a outra, tá? E com isso, gente, falando aqui, ó, que a infração deixa vestígios e que não tem prova pericial nem boletim de atendimento médico, você já ganharia 0,55 aí, aumentando, chegando cada vez mais próximo da sua aprovação. E se eu tivesse que alegar ali a nulidade em razão da ausência de corpo de delito? Vamos imaginar que eu esqueci da ausência de justa causa, mas eu lembrei que eu estava diante de uma nulidade, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui, ó, no meu título, da nulidade em razão da ausência do exame de corpo de delito, já mostrando para aquela pessoa que vai corrigir a minha peça que eu sei o que eu estou falando, e coloco, ó, também deve ser reconhecida a nulidade do recebimento da denúncia, ante a ausência de formalidade legal, qual seja a ausência do indispensável exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, nos termos do, lembra que eu falei na aula anterior para a gente grifar o 564? E olha ele aqui aparecendo no último exame de ordem. Ele sempre aparece, gente. Grifem esse artigo com os principais incisos que eu mencionei na nossa aula anterior, que está também no nosso material, que, aliás, para você ter acesso a esse material e da aula anterior, você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Apontando ali a câmera ali do seu celular para o QR Code, você vai ser direcionado para lá e vai ter acesso a tudo isso. Então, grifem esse artigo que é muito importante, tá? E ele apareceu aqui no último exame, e eu vou ter que mencioná-lo aqui na minha peça, tá?
Então, vamos falar sobre a nulidade, para a gente pontuar. Conforme já mencionado, a ausência do indispensável exame de corpo de delito, direto ou indireto, nas infrações penais que deixam vestígio, afronta o artigo 158 do CPP, devendo ser reconhecida a nulidade do ato de recebimento da denúncia em razão da falta de formalidade essencial, nos termos do 564, inciso 3, a linha B do CPP. Não economizem aí no momento de você mencionar os artigos. Gente, aqui, ó, muita atenção, eu coloquei CPP, né? Mas lembra que eu falei na aula anterior? Sempre priorizem. Eu posso abreviar, não tem problema nenhum, não vai tirar ponto por causa disso, tá? No próprio gabarito aqui, eles abreviam sem problema nenhum. Mas, palavra aqui de professora que lê muitas provas aqui da segunda fase da OAB dos alunos que me mandam para fazer o recurso, tá? Quando você coloca CPP, a chance de você errar e colocar CP é muito grande. E se você coloca CP, você não ganha um ponto relativo aqui à menção da fundamentação legal. Então, minha recomendação para vocês, escrevam por extenso, tá? Código de Processo Penal. Para evitar, eu acho que quando você faz isso, fica mais difícil você, pelo nervosismo ali ou pela pressa, colocar Código Penal no lugar de Código de Processo Penal e vice-versa. Outra preliminar aqui que eu tenho que alegar para pontuar. Lembra que a gente viu no nosso roteiro? O não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, tá? E aí você vai falar por que que o MP tá errado, ó. No caso em tela, ao contrário do entendimento do Ministério Público, sempre apontando o erro, tá? Esse é um recurso também linguístico, vamos apontando os erros aqui. É cabível o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95, e só de mencionar isso vocês já teriam 0,60 pontos aqui, chegando cada vez mais próximo da sua aprovação. E agora, gente, não basta só falar isso, né? Agora a gente vai discorrer ali sobre os erros que nós estamos apontando ali que foram cometidos pelo parquet, tá? Então, o MP equivocadamente negou o sursi processual, que é a mesma coisa que suspensão condicional do processo, sob o fundamento de que a pena máxima seria alta, qual seja de 5 anos. Vejam que eu utilizei informações do enunciado. Contudo, de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099, caberá a proposta de suspensão condicional do processo. E aqui eu coloquei mais uma vez, gente, eu copiei meio que estava no artigo, tá? E isso ajuda a gente a ter esse recurso aqui linguístico. Caberá, então, a proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 a 4 anos, quando o crime imputado tiver pena mínima prevista de até 1 ano. Verifica-se, portanto, eu aqui fazendo uma conexão entre o que diz a lei e qual é a consequência aplicável, verifica-se, portanto, que para a concessão de tal benefício é irrelevante a análise da pena máxima, de modo que poderá ser concedida até mesmo nas infrações penais que não sejam de menor potencial ofensivo, desde que a pena mínima não ultrapasse 1 ano. No caso em questão, trazendo ali para o nosso caso denunciado, o crime de lesão corporal qualificada possui pena mínima de 1 ano, de modo que não restam dúvidas que se trata de infração que admite a concessão do sursi processual. Coloquem sempre entre aspas, né? Uma palavra em latim, o sursi. Então, o sursi processual é admitido mesmo a infração não sendo de menor potencial ofensivo, ou você também pontuaria se você mencionasse que é relevante que a pena mínima seja de até 1 ano e não a pena máxima. E vejam que ambas as ideias a gente colocou aqui na nossa peça, tá? Já pontuando. Além disso, a gente tem que falar ali que o MP errou, né? Não só ao considerar a pena máxima para negar o benefício, mas também porque o MP falou que o Matheus tinha uma condenação anterior por contravenção penal. Lembra? A gente também tem que explicar isso, mostrar que a gente sabe para o examinador. Olha só, não bastasse a condenação anterior de Matheus, né? Poderia colocar além disso, além mais, né? A condenação anterior de Matheus também não impede a concessão do benefício da suspensão condicional do processo. Por quê? Uma vez que versava sobre contravenção penal e não crime. Consoante se depreende do supracitado artigo 89 da Lei 9.099, a lei somente proíbe a proposta de suspensão condicional do processo quando houver condenação anterior por crime, o que não é o caso, como mencionado.
Assim, em respeito ao princípio da legalidade, considerando que a lei não proíbe o benefício a condenados por contravenção penal, o denunciado faz jus ao benefício do sursi processual. E aí, como consequência, diante do exposto, requer seja reconhecida a nulidade do processo ante a ausência do oferecimento de tal benefício, nos termos do artigo 564, inciso 4 do Código Penal, combinado com o artigo 89 da Lei 9.099, tá? Então, aqui a gente tem a nossa fundamentação ganhando ali mais 0,20 pontos, tá? No mérito agora, já falamos sobre as nossas preliminares e agora a gente vai falar sobre o mérito, tá? A gente vai falar, gente, que o denunciado ele tem que ser absolvido sumariamente. Lembra que na resposta à acusação que o de fato busca é a absolvição sumária? Ele tem que ser absolvido sumariamente nos termos do 397, inciso 2 do CPP. Aliás, se você ainda não grifou o artigo 397, como eu falei, como eu pedi para você na aula anterior, dá uma paradinha aí, dá um pause e grifa esse artigo, porque ele é extremamente importante, tá? E a gente vai ter que citar ele aqui na nossa peça. Então, o nosso cliente ele tem que ser absolvido sumariamente nos termos do 397, inciso 2 do Código de Processo Penal. Por quê? Haja vista que sua conduta não configura crime em razão da existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, diversa da inimputabilidade. Eu coloco aqui diversa da inimputabilidade porque você lembra que eu falei para você na aula anterior que dentre as hipóteses do 397, quando eu estiver diante de uma excludente da culpabilidade, se for uma causa de inimputabilidade aqui, em decorrência de doença mental, eu não vou pedir absolvição sumária. Por quê? Eu vou aguardar a instrução processual, vai ter audiência, vai ter memoriais e em sentença o juiz verifica se é caso de aplicar uma medida de segurança, tá? Então, como é aplicada aqui aos inimputáveis a medida de segurança, né, uma absolvição imprópria que a gente fala, eu tenho que aguardar ali o regular trâmite do processo para ver se não teria uma outra tese mais favorável ao réu, tá? Aqui a gente até pode complementar, né? Em razão da existência manifesta causa de exclusão da culpabilidade, diversa da inimputabilidade por doença mental, né? Que é essa aqui, na qual há aplicação da medida de segurança, por isso eu aguardo todo o trâmite processual para que ela seja reconhecida, tá? Aí aqui, gente, eu vou falar, né? Vou explicar aqui o porquê dessa causa excludente da culpabilidade, citando os artigos correspondentes, olha só. Dispõe o artigo 28, inciso 2º do Código Penal, e eu coloquei CP, mas lembre-se que você na sua prova vai colocar Código Penal, tá? Que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. Entretanto, o parágrafo 1º deste mesmo dispositivo legal estabelece que é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação, aqui ficou de ação, mas da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aí eu trago para o enunciado. No caso em tela, Mateus fez exame de alcoolemia e recebeu atendimento médico, sendo constatado que a embriaguez era completa e que ele não era capaz de determinar de acordo com seu entendimento sobre o caráter ilícito do fato. Ademais, restou demonstrado que Mateus era intolerante ao álcool e não ingeriu a bebida voluntariamente nem culposamente, mas sim em razão de um erro do funcionário do bar, que lhe entregou o drink gin tônica no lugar de água tônica que havia solicitado. Não há dúvidas, portanto, que a embriaguez decorreu de caso fortuito ou força maior, o que afasta a culpabilidade do agente. E citando, fazendo essa fundamentação, a gente já consegue 0,55 pontos. Por quê? A gente falou que a embriaguez do Mateus era completa e decorrente de caso fortuito ou força maior e citamos o artigo da embriaguez correspondente, tá? Lembrem-se de sempre citar os artigos. Agora que a gente falou sobre a nossa tese de mérito, vamos falar sobre um outro ponto bastante importante, que são os pedidos, tá? E como que você começa a elaboração dos seus pedidos? Você vai começar falando sobre os pedidos preliminares, tá? Relacionados às preliminares. Você não começou o do direito falando sobre preliminares? O pedido vai seguir a mesma ordem, tá? Então, diante do exposto, requer o quê? A rejeição da denúncia por ausência de justa causa, com fundamento no 395, inciso 3, do mesmo diploma legal,
tá? E aí você já consegue 0,20 pontos. Você também ia conseguir esse 0,20 se ao invés de você pedir a rejeição da denúncia, você pedisse aqui, ó, ou o reconhecimento da preliminar de nulidade, tá? Então, requer ainda em preliminar o reconhecimento da preliminar de nulidade do ato de recebimento da denúncia ante a ausência do exame de corpo de delito, requisito essencial nos termos do artigo 564, inciso 3, a linha B do Código de Processo Penal, tá? Ademais, requer preliminarmente o reconhecimento da nulidade processual por ausência do oferecimento do sursi processual, né? Lembra que a gente falou da proposta de suspensão condicional do processo? Isso nos termos do artigo 89, vamos citar aqui o artigo, devendo ser oferecida a proposta aqui do sursi da suspensão condicional do processo. Aqui eu também tenho mais 0,10. Depois eu vou entrar no meu pedido do mérito, tá? Caso não acolhidos, então, os pedidos anteriores, né, as preliminares, no mérito, você vai requerer a absolvição sumária do Matheus, em razão de manifesta causa excludente da culpabilidade do agente, diversa da inimputabilidade, nos termos do 397, inciso 2 do Código de Processo Penal. Eu já falei desse artigo lá atrás, no do direito. Eu tenho que repetir aqui no pedido? Tem, repita, tá? Tá vendo que saiu no gabarito, ó? Absolvição sumária, nos termos do 397, inciso 2 do CPP. Então, para você conseguir o 0,40, você cita de novo o artigo, tá? Você ganha aqui 0,10 só de você citar. Subsidiariamente, lembra, a gente tem que requerer a produção de provas, com designação de audiência de instrução e julgamento e oitiva das testemunhas arroladas. E aí você coloca o rol de testemunhas para você conseguir ali 0,20 pontinhos. E fala, ó, em caso de eventual instrução, requer sejam intimadas as testemunhas indicadas no rol abaixo para que sejam ouvidas na audiência de instrução e julgamento. E aí, gente, esses nomes aqui eu não inventei, tá? Lembra que a gente leu o enunciado e ele fala que o Carlos, o José e o Antônio presenciaram os fatos? Então, você vai colocar ali Carlos, 3 pontinhos, ponto e vírgula, José, 3 pontinhos, ponto e vírgula, e Antônio, 3 pontinhos, ok? Então, você vai fazer o encerramento agora dessa peça. O encerramento, você vai colocar termos em que, pede deferimento, local, 3 pontinhos, lembrando que a gente não pode informar o local, sob pena de identificar a nossa peça, né? Então, você não vai colocar a cidade que você mora, a cidade em que é praticado o crime, nada disso. Você vai colocar local. A data aqui eu coloquei 28 de novembro, porque lembra que ele pediu para datar no último dia do prazo? A gente vai aprender como faz essa contagem, tá? Último dia do prazo aqui. Aí você vai colocar também advogado 3 pontinhos, não coloque seu nome para não identificar, nem qualquer número aqui na OAB 3 pontinhos, número OAB, tá? E só por fazer esse encerramento aqui, você já ganhou 0,10. Indicando a data correta, você também já ganhou preciosos 0,10 pontinhos, tá? Como que eu faço a contagem aqui do prazo, gente? Na nossa aula anterior, eu mostrei um calendário, né, bem legal para vocês, mas vocês sabem que não vão poder levar um calendário ali. Então, não se desespere, não é por falta do calendário que você não vai saber contar. Você vai fazer aqui esse quadradinho, ó, vai fazer um quadradinho e vai colocar aqui o dia da... Você vai começar o seu quadradinho com o dia da semana e o número aqui, né, e a data em que você foi citado, tá? Então, aqui no exemplo, ó, foi quarta-feira, no dia 16 de novembro. Ok? Feito isso, você agora vai contar ali vai colocar aqui, né, os dias da semana subsequentes. Então, a gente sabe que depois da quarta vem a quinta, e você vai colocar quinta, sexta, sábado, domingo, os dias subsequentes, tá? E aí a gente vai fazer a contagem do prazo. Nós sabemos que o prazo da resposta à acusação é de 10 dias, tá? 10 dias. Então, vamos lá fazer a contagem. Eu conto esse primeiro dia aqui, que é o dia que eu fui citada na minha contagem de 10 dias. Lembra da nossa aula anterior? Esse aqui é o dia do susto, então eu não conto esse primeiro dia aqui, porque foi o dia que eu fui citada. Então, eu preciso me recompor, me restabelecer para começar a contar. Eu vou começar a contar aqui a partir de quinta-feira, porque quinta-feira é um dia útil, né? Não é sábado, não é domingo, não é feriado, então eu vou começar a contar a partir de quinta-feira. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Conto sábado e domingo, Pro, não é dia útil. Conto, porque lembra que os prazos aqui, né, são em dias corridos, tá? Então, estamos aqui no 5, 6, 7, 8, 9, 10.
O último dia do prazo que você inclui na contagem é um sábado. É nesse dia que eu tenho que apresentar minha resposta à acusação? Não, gente. O último dia do prazo e o primeiro dia, eles têm que ser dias úteis, tá? Pouco importa se aqui no meio não é dia útil, tudo bem, vai contar normal. Mas se começou a contar, se o começo da contagem for dia não útil, ou se o final da contagem for dia não útil, o que eu faço? Eu pulo para o próximo dia útil subsequente. O próximo dia útil é domingo, ele não é, o próximo dia útil não, o próximo dia é domingo, ele não é dia útil. Mas o próximo dia útil subsequente é segunda-feira, não tem nenhum feriado aqui. Ele falou que segunda a sexta são dias úteis. Então, eu sei que o último dia do meu prazo, quando eu devo datar minha peça, só pode ser o dia 28 de novembro. E aí, é essa data que você vai colocar aqui no seu encerramento, garantindo aqui mais 0,10 pontos, ok? Entenderam aqui como é feita a contagem? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por meio das minhas redes sociais. Deixei aqui, gente, agora que a gente finalizou a nossa peça e arrasou com todas as informações aqui que eu passei para vocês. Olha só, gente, de grãozinho em grãozinho, ó, a galinha vai enchendo o papo. Aprendendo aqui, vocês prestando atenção nessas dicas, não vai ter erro, com certeza você vai fazer uma resposta à acusação excelente na sua peça, na sua prova você vai gabaritar essa peça, ok? E qualquer dúvida, vocês já sabem que podem entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, que eu deixei aqui no início da aula, né? Principalmente no meu Instagram, o @professora Maiara Princiotti. Gente, calma que não acabou não, tá? Não basta assistir as aulas, tá? Você precisa treinar bastante. Por isso que eu deixei aqui uma lição de casa para vocês, tá? Com um enunciado que já caiu na OAB. E eu vou pedir que você faça agora, sozinha, essa prova, com base no que você aprendeu nessa aula e na anterior, tá? E as 5 primeiras pessoas que fizerem essa prova, eu vou pedir para me mandem pelo Instagram não, mandem pelo WhatsApp, que é melhor. Mandem para mim a sua peça por meio do WhatsApp. Eu vou disponibilizar lá até a folha, com a folha padrão, né, utilizada no exame da OAB, você faz lá por escrito, bonitinho, escaneia, me manda, e as 5 primeiras pessoas que enviarem, eu vou corrigir gratuitamente para você, tá bom? Então, não deixe de fazer essa lição de casa, eu espero receber aí a peça de vocês, tenho certeza que farão uma peça excelente, e é isso aí, gente, agora é hora de treinar, tá bom? Não é hora de descansar nem de ver Netflix, é hora de treinar, e eu tô aqui para te ajudar. Um grande beijo, bons estudos e até os nossos próximos vídeos.